Olá, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o terrário tampado, que nesse vidro, qualquer vidro que tiver tampa, pode ser desde vidrinho de maionese até compoteira grande ou garrafas grandes, desde que tenha uma boca que você consiga manusear os materiais dentro do vidro. Então a gente usa, no terrário tampado, geralmente a gente usa o musgo, que são essas plantinhas aqui, ó, que eles precisam de pouca claridade, mas precisam de uma alta umidade. Então, assim, em várias regiões, a maioria das regiões do Brasil não tem essa alta umidade. Então, se você fizer ele no terrário aberto, ele não vai manter, entendeu? Ele tem que ficar sempre bem úmido. Se você botar a mão, ele está molhado mesmo. Então, aqui o vidro vai ficar sempre muito úmido, sempre suado, sempre escorrendo água, que é a umidade ideal para o musgo. Primeiro passo, a gente vai fazer uma área de drenagem. No fundo do vidro a gente vai botar pedra, que é onde a gente vai ver se o terrário tá com água suficiente ou se tá seco, tá na hora de regar de novo. Então a gente vai usar, eu vou usar essa pedrinha branca no fundo do vidro. Como meu vidro é alto, eu usei uns 2 dedos de pedrinha, mas se você fizer num vidro baixo, você usa mais pedrinha porque tem as outras camadas ainda. Então eu coloquei a pedrinha, agora eu vou colocar o substrato. Eu utilizo a terra vegetal, que é essa terra bem soltinha, ou o substrato que você tiver aí de origem vegetal, porque a terra mesmo ela fica faz um pouco de lama, então dê sempre prioridade, ó, para essas terras assim mais soltinhas. O musgo não requer muito substrato, ele só é bem superficial mesmo, ele não cria raiz profunda. Então, ó, eu vou ajeitar aqui de forma que fique sempre a parte da frente mais baixa e a parte de trás mais alta, porque como o musgo ele não tem altura, ele não cresce muito, não fica alto, a gente tem que fazer esse relevo para dar uma visão boa do terrário, para cobrir a parte de trás. Então, ó, fiz mais ou menos assim, a parte da frente baixa, a parte de trás bem mais alta. Agora a gente vai começar a colocar o musgo. Ele geralmente vem nessas caixinhas assim, ó. Talvez se você não achar, talvez você consiga encomendar aí na sua cidade. Então ele vem assim, tá vendo? Como se fosse bolinhos. Aí você pode cortar, não tem problema cortar o musgo na metade, porque ele não, se você olhar, ó, ele não tem raiz. Então não tem problema se você quiser cortar essa parte de baixo que é mais escurecida e usar só a parte de cima. Então esse aqui, como na parte de trás, eu vou deixar ele altinho assim mesmo e vou acomodando ele aqui para ficar mais alto na parte de trás do terrário, ó. Vou pegar outro bolinho, tá vendo, ó? Você vai desmembrando para usar a quantidade ideal que você vai acomodar ali no terrário. Ó, com a tesoura você tira, ó, tá vendo aqui tá a parte só da parte de baixo. Você tira e vai moldando ele para dar forma e acomodar dentro do vidro. Eu fiz aqui na parte de trás. Aqui a parte da frente eu vou fazer o musgo baixinho e vou deixar como se fosse um caminhozinho no meio do terrário. Ó, tá vendo? Eu só coloquei na parte de trás, ele bem mais alto.
E agora eu vou fazer o acabamento nas laterais e o meio eu vou deixar livre para fazer como se fosse um caminho. Ele vem uma sujeirinha junto. Aí isso, assim, tem gente que encontra musgo com facilidade, assim, em lugar mais úmido, perto de cachoeira, lugar de serra. Aí pode usar também, tem vários tipos de musgo. Geralmente o que a gente encontra para comprar é esse que chama musgo fofão, o musgo fofo. Eu compro como musgo fofão, que é o que eles me passaram. Vou acomodando aqui na lateral do terrário. Aí a parte da frente é para ficar como se fosse uma graminha mesmo. Então eu corto quase toda a base, ó, e uso só a superfície do musgo. Nessa parte que eu deixei exposta eu vou botar ou uma pedrinha. Você pode fazer a decoração com uma pedrinha ou com miniaturas. Ó, eu tenho essas duas miniaturas aqui, um é um anjinho dormindo numa pedra e essa aqui é uma casinha. Tem gente que gosta muito de miniatura, tem gente que prefere uma coisa mais natural, então usa pedra. Antes de eu colocar a miniatura, eu vou usar o mudinha dessas plantas, que elas são pequenas, de porte pequeno e gostam muito de umidade também, que são as fitônias. Então ela tem várias cores, ó, eu vou usar esse tom de rosa e esse tom de vermelho, para dar um contraste com o verde do terrário. São plantas que ficam muito bem com o ambiente com claridade sem pegar o sol direto e com alta umidade, assim como os musgos. Então por isso que a gente tem que prestar sempre atenção no cuidado das plantas, no que elas gostam. Então você não pode colocar tipo um cactuzinho aqui dentro ou uma suculenta, porque não vai dar certo, porque ela vai morrer, entendeu? Ou se você molhar muito, a suculenta morre, se você molhar pouco, o musgo morre. Eu vejo muito terrário de musgo, terrário de suculenta com musgo dentro. Não, ele vai ficar seco, né? Não vai ficar vivo. Então, aqui eu vou finalizar com esse outro tipo de musgo que veio dentro, no mesmo pacotinho, na mesma caixinha. Eu vou colocar ele aqui atrás, só para dar mais altura pro terrário e outra textura, né? Então agora, ó, eu tirei uma mudinha de cada plantinha, porque ali no vaso elas vêm todas separadinhas, ó. Então eu tirei elas enraizadinhas e vou plantar aqui no cantinho do terrário. Aí você pode usar qualquer objeto, assim. Tem gente que usa palitinho de comida japonesa, ou uma tesoura, ou com a mão mesmo. Você consegue acomodar as plantinhas dentro do vidro. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui a lateral. Ó, tá vendo? E o caminhozinho eu mantive ainda pra manter, pra botar o caminhozinho e a miniatura. Então eu vou botar a miniatura da casinha, mas aí é do gosto de vocês. Quem prefere uma coisa mais natural, coloca uma pedrinha. Então eu vou colocar aqui na frente a miniatura e vou finalizar com as pedrinhas. Vou fazer um caminhozinho com pedra. Vou usar essa branquinha, que é a que eu tenho aqui. Vou tirar a miniatura para espalhar melhor a pedrinha.
Aí vocês podem seguir a mesma coisa, tipo na parte da frente usar pouca pedra e na parte de trás você dá uma altitude para onde você vai colocar a miniatura, para ficar sempre num plano mais alto, para a visibilidade ficar melhor. Ok, eu catei umas pedrinhas também, para dar um efeito mais natural. Eu vou espalhar, vou acomodar elas aqui pelo caminhozinho que eu tô fazendo. Ela é professora de português, professora de biologia, é formada mesmo. Agora, para finalizar, eu vou colocar a miniaturinha de novo. Aí, ó, sempre que você usa terra, usa pedrinha, as bordas ficam todas sujas. E você usa, ao mesmo tempo que você vai regar o musgo, você gira o terrário e limpa as laterais com a água. Cuidado para não encharcar muito, porque também não pode encharcar muito. Ele tem que ficar na umidade certa. Então, ó, limpei direitinho com borrifador. Ó, a visão ficou assim do terrário. Tá vendo? Fica como se fosse um mini jardinzinho encapsulado. Então aqui na parte de baixo, aqui não chegou ainda, mas você vai ver que quando você molha, a água desce e fica aqui embaixo. Enquanto tiver um pouquinho de água nessa parte aqui, você não precisa molhar o terrário. Entendeu? Aí uma dica boa é que eu sempre vejo falando para não molhar o musgo com água com cloro, que é a água que sai da torneira. É sempre bom molhar com um pouquinho de água mineral. Ou você deixa a água descansar por 24, 48 horas para evaporar o cloro e você molhar disso, porque o musgo é sensível ao cloro. Então, ou água de chuva, entendeu? Aí, o importante é que ele fique sempre bem úmido. Então você vai ver que o seu terrário, às vezes, quando o dia estiver quente, ele vai ficar bem suado. Às vezes você não vai conseguir nem ver direito, mas quando resfriar, a água vai escorrer e vai voltar para a terra. Então ele vai fazendo esse ciclo, como se fosse o ciclo da chuva, né? A água evapora, vai para a tampa, escorre e pinga de novo. Então, assim, não vou te dar um tempo, uma frequência certa de rega, porque cada recipiente é uma coisa. Por exemplo, o meu aqui, ele não é tão vedado, é uma tampa de vidro que não fica tão vedado. Então, o que acontece? Com o calor, a água mesmo que saia pouca, mas sai. Quando o vidro é bem vedado, tipo de rolha mesmo, você vai molhar quase nunca. Mas esse aqui, como a água vai evaporando aos poucos, você vai ter que molhar com uma frequência maior. Então vale observar mesmo essa parte de pedrinha que a gente fez embaixo. Se tiver um pouquinho de água no fundo, você não precisa molhar. Quando você vê que essa aguinha está secando e que o terrário está parando de suar muito, você vai e rega um pouquinho. Então eu vou mostrar ele aqui mais uma vez de perto para vocês verem como ficou o acabamento. Tá vendo? As folhagens coloridas dão um contraste bem grande com o verde do musgo. Aí vai da sua criatividade, do tamanho do vidro que você tem. Por exemplo, um vidrinho de maionese, às vezes não dá para você fazer muita coisa, mas dá para você botar o musgo e fazer um acabamento com pedrinha. E fica bem legal também. Se vocês quiserem olhar mais opções de terrário, vocês podem olhar lá no nosso Instagram ou Facebook. É só procurar Le Jardin com N no final, que vocês vão ver outras opções que a gente faz aqui para a loja. Eu vou aproveitar para mostrar essa menina que eu achei florida aqui, ó. Essa é da minha coleção pessoal. Mas quem se interessar, a gente tem dela à venda lá no site. Vou deixar o link do site aqui embaixo. E o resto todo mundo já sabe. Deixar o joinha aí no vídeo. Compartilhar com seus amigos. Deixar sugestões do que vocês querem que eu faça. De outros tipos de terrário ou de outro tipo de arranjo. Que eu faço para vocês. Obrigado. Tchau, tchau.